A realização é alcançada pela unidade consciente. É quando o milagre realmente começa, porque no momento em que você alcança a percepção consciente de sua unidade com Deus, você também alcança a sua unidade com todas as formas de bem necessárias à sua experiência. Estas, então, começam a chegar até você sem você pensar nelas. Em outras palavras, quando você alcança a unidade consciente com Deus, você alcança a unidade com a evidência de seu suprimento. Você alcança a unidade com o companheirismo, você alcança a unidade com o lar, você alcança a unidade com o emprego, com inspiração, arte, literatura ou música. Você alcança a unidade com tudo o que é necessário para o cumprimento da sua vida. A promessa das Escrituras: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há prazeres para todos sempre. Torna-se literalmente verdadeira na experiência de cada pessoa que alcança consciência com Deus, porque então alcança sua unidade com a sua legítima companhia, sua casa de direito, seu senso de suprimento legítimo, seu negócio legítimo, sua habilidade artística, literária ou musical legítimas. Seja o que for que representa satisfação em sua vida, é alcançado em virtude da unidade consciente com Deus. Foi demonstrado durante 30 anos na experiência de nossos alunos que, à medida que alcançaram essa percepção consciente de sua unidade com Deus, os eventos no mundo exterior começaram a mudar e novas fontes de suprimento, novas fontes de atividade ou novas profissões foram abertos para eles. Chame como quiser, por qualquer nome ou forma, esses estudantes descobriram que o cumprimento começou a ser expresso e, finalmente, surgiu uma sensação de verdadeira integridade. Na presença conscientemente percebida de Deus está a realização da vida. Você pode nunca ter pintado uma imagem em sua vida, mas se você sonhou em fazê-lo, pode fazê-lo agora. Você pode nunca ter tido música em sua vida, mas se você sonhou com isso, você terá isso como parte de sua experiência agora. Em outras palavras, algo dentro muda a experiência externa. Como seres humanos, vivemos completamente afastados de Deus, exemplificando a declaração do Mestre: se um homem não habita em mim, é lançado como um ramo que murcha e seca, e os homens os ajuntam e lançam no fogo, e eles são queimados. Como seres humanos, temos apenas nossa própria sabedoria e experiência, nossa própria força física, saúde e dólares, e todos estes são limitados. Mas no momento em que adotamos o ensino do 15º capítulo de João, de permanecer em mim e deixar minha palavra habitar em você, então nós somos como um ramo de uma árvore que é um com a videira, e tudo o que Deus é está fluindo através dessa videira, em expressão através de nós. E agora temos contato consciente com o celeiro infinito, que é o poder criativo, sustentador e de manutenção por trás desse universo. Na primavera é particularmente fácil observar a plenitude dos canteiros de grama, as folhas das árvores, os botões e as flores e a abundância de tudo isso. Alguns meses antes não havia grama verde, não haviam folhas, brotos ou flores, tudo era aridez. Então, de repente, a plenitude. Como isso poderia acontecer, exceto através da atividade de uma presença e poder invisíveis que na estação certa do ano irrompe em visibilidade como nova grama, novos botões, novas flores, novos frutos e preenche toda a natureza com uma abundância infinita, bela, prática e útil? E tudo isso vindo de uma interioridade invisível ao olho humano. Essa mesma usina invisível e infinita opera em sua consciência. É invisível, e se você nunca pode se tornar consciente disso através dos seus sentidos físicos, você pode se tornar consciente dos frutos quando começar a ver um suprimento mais abundante
e relacionamentos mais felizes em todas as áreas da sua vida. Quando isto ocorre, você começará a perceber que esta é a evidência externa daquela essência invisível do espírito ou depósito que também está provendo toda a natureza com satisfação. É isso que enche os rios, lagos e oceanos com peixes e o ar com pássaros. Mas a razão pela qual todas essas formas de vida recebem sua abundância e experimentam sua satisfação no devido tempo, sem nunca ter pensado, é porque não houve ruptura em seu relacionamento com a fonte invisível. Com o homem, isso é diferente. Com o homem, houve uma pausa, e como ser humano, ele não tem contato com Deus. Ele não está sob a lei de Deus, nem de fato isso poderia ser, até que ele restaure em si mesmo seu relacionamento original com seu pai. Então, sua vida vai mudar, assim como a do filho pródigo, quando ele voltou para a casa de seu pai e recebeu o manto e o anel da filiação divina, começando a jornada de volta à casa do pai. Quando percebemos nossa esterilidade, a futilidade da vida humana e quão difícil e que vida de luta levamos física e mentalmente, e quão pouca ajuda parecemos estar obtendo de qualquer fonte divina, começamos a nos perguntar se existe um Deus ou se existe alguma maneira de se aproximar de Deus. Em seguida, começa a nossa jornada de retorno à casa de nosso Pai, uma jornada que é realizada em nossa consciência e não indo a montanhas sagradas, a templos sagrados ou a mestres sagrados. Todos esses podem desempenhar um papel em nossas vidas, mas eles não são essenciais. O primeiro ponto essencial é a compreensão de que dentro de nós está o reino de Deus e que esta presença e poder devem ser contatados ou encontrados dentro de nós. Desse ponto em diante, seremos conduzidos ao longo do caminho. Podemos ser levados a certos livros, podemos ser levados a certos ensinamentos ou mestres, os quais podem desempenhar um papel importante em nosso desenvolvimento. Eventualmente, podemos descobrir que dentro de nós algo quase indescritível acontece e podemos nos tornar conscientes de que os anjos estão nos ensinando, não anjos do tipo de penas, mas indiscutivelmente anjos, inspirações divinas e aquilo que reconhecemos como ajuda espiritual de um tipo ou de outro. Podemos descobrir que estamos sendo guiados e conduzidos de maneiras totalmente estranhas para nós, formas que nunca soubemos que existiam. Isso porque o Filho de Deus agora está dentro de nós, o Filho de Deus que é nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira individualidade. A expressão exterior que se chama William ou Mary ou Marta é apenas o sentido de aparência exterior da realidade, que é a nossa interioridade invisível. Em outras palavras, neste sentido humano da vida, somos duas pessoas, não uma. O Mestre disse: eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. E Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ambos significaram a mesma coisa. Ambos queriam dizer que existe essa pessoa exterior, a quem chamamos de Jesus, ou Paulo, ou Maria, ou Marta, mas que também há o ser maior, que é o nosso verdadeiro eu, a identidade espiritual, o Filho de Deus. No momento em que entramos em contato com isso, não vivemos mais nossas próprias vidas, mas descobrimos que existe uma presença espiritual, um poder espiritual, um guia espiritual sempre chegando até nós, desde que lhe demos a oportunidade. Evidentemente, é mais difícil viver, sem dúvida, a vida espiritual hoje do que há muitos anos, porque nunca antes houve tantas distrações externas para nos manter longe dos nossos períodos de comunhão interior com Deus. Há uma etiqueta de preço na vida do espírito, e o preço é a separação de períodos suficientes dia e noite para a comunhão interior. Esta comunhão interior começa com a meditação contemplativa, levando eventualmente a uma meditação mais profunda, na qual não há mais declarações de natureza contemplativa, mas há uma comunhão,
na qual recebemos comunicados das profundezas dentro de nós. Isto é Deus falando para nós, em vez de tentarmos nos assegurar e nos tranquilizar a nós mesmos. A forma contemplativa da meditação é um passo necessário para a maioria das pessoas e que deve ser usada por um longo tempo, até que a comunhão interior esteja tão bem estabelecida que se possa instantaneamente estabelecer uma paz interior e imediatamente tornar-se receptivo às transmissões que se desdobram dentro do próprio ser. Isto, com o tempo, leva a um novo passo, no qual passamos de uma comunhão com Deus para uma unidade real e consciente com Deus. E então não há mais palavras ou pensamentos, mas apenas um estado divino de ser, em que se percebe a si mesmo como a vida de tudo que existe. Muitos estudantes de metafísica estão acostumados a pensar em oração e tratamento como um meio de alcançar algo através de Deus, mas nesta obra do caminho infinito, isso nunca é feito. Nesse caminho, em nenhum momento a verdade é usada para ganhar algum fim ou para fazer qualquer demonstração. Em nenhum momento Deus é considerado um instrumento pelo qual conseguir algo. No caminho infinito, não há propósito ou meta além da realização de Deus. E uma vez que a realização de Deus tenha sido alcançada, essa realização cuida de tudo o que acontece na vida. No capítulo anterior, a palavra onipotência trouxe a ideia de que, se existe onipotência ou todo poder, então não pode haver outro poder. Com essa percepção, perdemos instantaneamente nosso medo de condições materiais, forças ou poderes, e até mesmo nosso medo de forças ou poderes mentais. Nós descansamos na certeza de que, como há apenas um poder, não temos nada a temer. Os chamados males do mundo não têm poder ou presença e não devem ser combatidos, nem devem ser feita nenhuma tentativa de se livrar deles. Eles deveriam ser reconhecidos como aparências ilusórias. Assim como o conceito de onipotência dissolve nosso medo de outros poderes e nos permite descansar na certeza de um poder, a palavra onipresença alivia nosso medo de qualquer outra presença, porque de fato não pode haver toda a presença e outra presença. Quando você entende o real significado da onipotência e da onipresença, você se coloca à parte de qualquer um dos males deste mundo, que são instantaneamente reconhecidos como aparência, ilusão ou maia, chame-os como quiser. Onisciência muda seu conceito de oração. O que realmente muda sua vida, no entanto, é uma compreensão da onisciência, porque isso muda todo o conceito de oração. Há 50 séculos de orações errôneas em nosso passado, 50 séculos de orações erradas. Houve apenas alguns breves anos de oração corretas em todos os últimos 50 séculos e, portanto, nós realmente temos alguma superação a fazer para corrigir o sentido errôneo de oração em que nascemos e sob o qual fomos trazidos. Pense no significado da onisciência. Procure no dicionário e tente obter uma compreensão completa de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Então pense no que você realmente tem feito quando orou a Deus e disse a Deus o que precisava, e às vezes até mesmo em que dia você precisava. Pense no que você tem feito quando pediu a Deus para curar seu filho ou alguma alma querida que precisa dele, como se Deus não fosse onisciência. Pense no que você tem feito quando ora a Deus para te enviar suprimentos. Jesus não sabia do que estava falando quando disse: "O vosso reino celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, pois é do agrado do Pai dar-vos o reino?" Jesus não sabia sobre a oração quando disse: "Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis ou com o que haveis de beber, nem ainda com o vosso corpo, o que haveis de vestir?" Não estamos violando esse ensinamento quando oramos a Deus por suprimento, por casa, por companheirismo, por férias ou por um automóvel?
Não estamos realmente levando uma conversa vazia a um Deus onisciente? A palavra onisciência nos lembra o que temos feito em nossas orações. Nós não fomos culpados de dizer a Deus alguma coisa? Não temos lembrado a Deus de algo? Não temos perguntado algo a Deus sobre o qual pensamos que Ele não sabe nada? Não temos dito a Deus que alguém precisa dele? Pense no que você faz quando vai a Deus com qualquer coisa que queira transmitir a essa onisciência, a essa toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder, toda a presença. E então você rapidamente aprenderá como transformar sua oração em uma oração justa, uma oração que é um descanso em Deus, em uma certeza interna de que antes que eles chamem, eu responderei, e enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. O que quer dizer que, antes de conhecer sua necessidade, Ele sabe disso, e é do seu bom grado dar-lhe o reino. Pense em como isso mudará sua oração ao aprender a olhar para Deus como o grande Todo-Poderoso, toda a presença e todo o poder. Suponha que tivéssemos que lembrar a Deus para colocar maçãs em macieiras, pêssegos em pessegueiros ou olivas em oliveiras. Ou suponha que precisássemos lembrar a Deus que precisamos de chuva, ou talvez não tanta, ou lembrá-lo de todas as noites de que deveria tornar-se escuro e que as estrelas deveriam sair, assim como a lua. Deus está fazendo todas essas coisas sem nossos conselhos ou petições. E será que não podemos confiar nele o suficiente para conhecer nossas necessidades sem lembrá-lo delas? Se Deus sabe o suficiente para continuar a colocar o peixe no mar e os pássaros no ar, se Deus sabe o suficiente para manter as marés em seus lugares, fluindo e refluindo no horário, se Deus sabe o suficiente para manter esta Terra e todos os outros planetas em suas órbitas, certamente Deus conhece a nossa necessidade. E se Deus tem o amor para suprir todas as necessidades deste mundo, Deus tem amor suficiente para nos suprir. Somente nosso egoísmo interferiria em recebê-lo. Somente o egoísmo que acredita que conhecemos nossa necessidade melhor do que Deus, somente o egoísmo que acredita que temos mais amor por nossos filhos do que Deus tem pelos seus, somente esse egoísmo pode impedir o livre fluxo da graça de Deus para nós. Uma vez que tenhamos superado esse sentido egoísta, podemos relaxar na percepção de que Deus é onisciência, onipresença e onipotência. E podemos parar de pensar por nossa vida, pelo que vamos comer ou pelo que devemos beber. Podemos parar de pensar e começar a reconhecer a Deus, e ao reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, mantendo nossos pensamentos nele, descobrimos que Deus está operando em nossa experiência, que quando surge uma necessidade, ela é satisfeita, geralmente antes mesmo de sabermos que a necessidade está aí. Portanto, a oração é o nosso ponto de contato com Deus. É através da oração que estabelecemos nossa unidade consciente com Deus. É através da oração que estabelecemos nossa percepção consciente da presença de Deus. É através da oração que reconhecemos que, embora ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. É através da oração que descansamos na certeza da presença de Deus, da graça de Deus e da lei de Deus. Então, nós relaxamos e descobrimos que esta presença invisível faz por nós exatamente o que ela faz pelas árvores e a grama em suas estações e por todo o resto deste vasto universo. Praticando a presença. Quando estamos reconhecendo a Deus como onipotência, onipresença, onisciência, estamos praticando a presença de Deus, mantendo nossa mente em Deus, e estamos estabelecendo dentro de nós uma quietude interior que mais tarde se torna uma receptividade à presença de Deus, Ele mesmo, aquilo que foi chamado de o nascimento do Cristo. O nascimento do Cristo é aquele momento em nossa experiência individual
em que o nada se torna algo tangível, em que falta alguma coisa e de repente agora se torna evidente uma presença, tangível e real, um poder, um companheiro, um salvador, um guia. Desse momento em diante, nós conscientemente permanecemos na presença. Por causa da presença percebida de Deus dentro de nós, seria impossível que houvesse qualquer conflito com alguém. Na cena humana, podemos discordar, mas não poderia haver conflito de natureza realmente prejudicial ou destrutiva entre nós, se um de nós tivesse percebido a presença. Como esta presença vive em nós, torna-se impossível para nós pegar uma espada, odiar ou invejar, sermos ciumentos, maliciosos ou destrutivos. Todo o segredo da paz na Terra é o estabelecimento em nossa consciência desta presença realizada, que atua como um nivelador em nossa consciência, tornando-nos todos igualmente filhos de Deus. Isso torna possível perceber o que o Mestre quis dizer quando disse: não chameis homem algum vosso Pai sobre a terra, pois um é o vosso Pai que está no céu. Então aprendemos a não chamar nosso país de nosso país, ou nossa bandeira de nossa bandeira. Respeitamos o devido, mas reconhecemos que somos todos um lar espiritual. Isso não significa apenas aqueles em nosso caminho particular. Significa que todo indivíduo na face deste globo tem, na verdade, apenas um Pai, um princípio criativo, em reconhecimento de que somos irmãos. O fato de que pode haver níveis culturais, educacionais ou econômicos que nos separam no momento não tem nada a ver com a verdade básica de que somos igualmente um, no que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual. Todos nós temos apenas um princípio criativo, um Pai, e algum dia começaremos a agir como se realmente acreditássemos nisso. Se quisermos fazer isso, será necessário que mudemos nossos conceitos de oração e comecemos a tratar Deus como se esse Deus onipotente, onipresente e onisciente estivesse e está realmente mais perto de nós do que nossa respiração. Nossa função é descansar em Deus, mas nunca devemos tentar dobrar Deus à nossa vontade ou tentar fazer com que Deus faça algo que queremos para nós, porque não teremos sucesso. Sempre que formos tentados a tentar fazer com que Deus faça algo, lembre-se de que estamos tentando dobrá-lo à nossa vontade, e então seremos libertados de qualquer conceito pagão de oração, e oraremos: molda-me a tua vontade, dobra-me a tua vontade, faz-me entregar-me a tua vontade, para que seja feita a tua vontade e não a minha em mim. Deixa-me não ter vontade própria, não me deixes desejar, deixa-me não ter um desejo. Que eu me entregue completamente à onisciência, onipotência e onipresença e seja um observador do que acontece em minha vida, enquanto eu permito que todo o conhecimento, todo o poder, toda a presença governem minha vida. Mensagem de gabinete. A ressurreição, em seu sentido místico, significa ressuscitar o Filho de Deus do túmulo dos sentidos físicos. É também a ressurreição no sentido de elevar-se do sentido físico do corpo para a realização da consciência espiritual, que governa toda forma. A revelação da vida vivida pela graça, em vez de sob a lei, consiste na revelação da consciência do indivíduo como uma lei de ressurreição, cura e proteção ao corpo, aos negócios, lar e bem-estar em todas as formas. E nós começamos a ver como a consciência do indivíduo, mesmo sem pensar e sem ser direcionada, torna-se a lei da harmonia para a nossa experiência.